Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre as 4 leis aprovadas na Câmara Municipal e sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mariana Rosadas tem os detalhes. Das 4 normas sancionadas, 3 são voltadas para a população feminina do Rio. Aqui inclui a Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose no calendário oficial da cidade, a que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio e a que institui o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres. A outra lei inclui a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro como de utilidade pública. E foram vetados na íntegra pelo prefeito Eduardo Paes o projeto de lei que declara a capoeira em todas as suas modalidades patrimônio cultural carioca e o que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o Festival de Música Rock in Rio. Vereadores cariocas aprovaram em segunda discussão nesta quinta-feira o projeto que obriga as academias da capital a manter kits de primeiros socorros em local de fácil acesso. Os estabelecimentos também terão que disponibilizar pranchas, colete cervical e cilindro de oxigênio. Veja outros destaques da sessão com Simone Braga. O parlamento rejeitou vetos do Poder Executivo a 2 projetos de lei, o que trata sobre a obrigatoriedade de orientação e informação da legislação e procedimentos relativos a transplantes de órgãos pelas instituições de saúde do município e o que prevê a doação facultativa anual no valor de R$ 2,00 através do IPTU, que será doado por pessoa física ou jurídica e destinada ao Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do adolescente. Na sequência da sessão, 3 projetos foram analisados em segunda discussão. Um foi adiado e 2 aprovados, entre eles o que trata dos primeiros socorros nas academias de ginástica do município e o de autoria da vereadora Tânia Bastos, que tomba como bem de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a caminhada em prol da conscientização do autismo. Durante a sessão, os vereadores também analisaram projetos em primeira discussão. Alguns foram adiados e outros aprovados, entre eles o de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que prevê a implantação de sinalização de meios de transporte em parceria com a concessionária Metrorio e que deverá conter informações de acessos de entorno dos diversos meios de transportes e de pontos turísticos. Aprovado também o projeto que define as bases para a instituição de zonas livres de agrotóxicos no município até o ano de 2030, de autoria do vereador Vitor Hugo. O projeto é muito importante para nós, que na verdade é um compromisso do nosso país com a Agenda 2030, que é a redução de agrotóxicos, e na verdade é a redução gradativa de agrotóxicos até o fim total do agrotóxico até 2030. E para a gente é muito importante que o Rio de Janeiro dê um pontapé inicial nisso. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi o que cria a área de relevante interesse ecológico da Serra da Posse, no bairro de Campo Grande. Esse projeto ele veio como nosso mandato, está aí à disposição à população. Veio a partir de uma demanda da sociedade civil, que é o nosso Bosque, que faz um trabalho excepcional lá no Morro da Posse. Esse projeto também, eu até era para ter discutido antes, mas está em consonância junto com a Prefeitura. A gente está há alguns meses conversando com a Prefeitura, com o líder do governo. Algumas vezes aqui já adiei, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar para votar. Aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que inclui no circuito cultural de Oswaldo Cruz a casa onde residiu por mais de 50 anos o compositor, baluarte e um dos líderes da velha guarda da Portela, Otto Henrique Trepete, mais conhecido como Casquinha da Portela. Também esse projeto evidencia a importância de se colocar nesses espaços as placas indicativas para que todo turista que vá àquela região saiba: aqui viveu Manasseia, aqui viveu Paulo da Portela, aqui viveu, aqui exerceu a sua função, o seu trabalho, o Casquinha. Nesta quinta-feira, os parlamentares também realizaram uma sessão extraordinária onde foi discutido e aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata da tabela de vencimentos da categoria funcional de professor adjunto de educação infantil. O projeto voltará em segunda discussão.
Agora, uma boa notícia para os cariocas. Os garis já voltaram ao trabalho na capital. A categoria realizou uma assembleia no início da noite desta quinta-feira e decidiu acabar com a greve que começou no dia 28 de março. A Conlurb informou que vai dar 6% de reajuste salarial retroativo a março, mais 2% em agosto e um terceiro percentual que virá de uma negociação com outros servidores municipais no segundo semestre. A Conlurb também aumentou os valores dos vales refeição e alimentação em 6% e aceitou compensar 5 dos 11 dias de paralisação. De acordo ainda com a empresa, estão garantidos a conclusão do plano de carreiras, cargos e salários e 20% de insalubridade para agentes de preparo de alimentos. Uma noite de celebração nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ernesto. O advogado Fred Didier Júnior recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A repórter Simone Braga acompanhou. A homenagem é uma iniciativa da vereadora Vera Lins. Fred Souza Didier Júnior nasceu em Salvador, é advogado e professor, conhecido por sua obra voltada ao direito processual civil. Em 1998, foi assessor do procurador-chefe da Procuradoria da República na Bahia. Ele é membro da Academia de Letras da Bahia e também é coautor, autor de mais de 30 livros sobre diversos temas na área de direito. Ele é um processualista, ele é um advogado, um jurista, com mais de 30 livros escritos, coautor de vários livros. É um advogado realmente renomado. Então, por isso, eu acho justa a homenagem que a Câmara está concedendo ao Dr. Fred Didier Júnior. Então é bem merecida a medalha. Para mim, assim, subjetivamente, é um ápice, porque embora eu não seja carioca, eu me sinto carioca. Eu tenho um vínculo muito forte com o Rio me faz bem. Então ver que o Rio reconheceu em mim a aptidão de ser também um cidadão carioca é motivo de muita emoção. Realmente para mim é um grande título. Agora vamos falar um pouquinho de cultura para alegrar a nossa sexta-feira. O carioca tem até o fim do mês para visitar a exposição de telas com caricaturas no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Elas foram pintadas por Ian Roberto Tabosa da Conceição, um jovem de 15 anos que tem autismo. A ideia de montar esta mostra na Câmara foi da vereadora Tânia Bastos, que apoia a luta pela conscientização sobre o transtorno que atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. Esta semana, o Palácio Pedro Ernesto foi iluminado de azul para lembrar o Dia Mundial do Autismo. A data é comemorada em 2 de abril. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @Câmara Rio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Um ótimo fim de semana e até segunda.